Seja bem-vindo ao canal Palavra Viva. E antes de irmos ao tema, eu gostaria de lhe pedir que você curta, comente aquilo que você achou de nossos vídeos, que você venha a dar a sua sugestão de tema e dentro do possível estaremos atendendo às solicitações, que você venha expor as suas dúvidas a nós, que nós estaremos respondendo às suas dúvidas. E você compartilhe com seus amigos, seus familiares e conhecidos os nossos vídeos para que a palavra ela possa ser espalhada por todo o mundo. E assim as pessoas elas possam ter a sua vida edificada pela palavra de Deus. Que você venha se inscrever no canal para nos acompanhar semanalmente e assim o sino das notificações para não perder as nossas publicações semanais. E o tema o qual nós estaremos tratando é sobre a justificação. Nós vamos tratar sobre o que significa este termo, qual a aplicação que ele tem em nossa vida e o que a palavra diz sobre isto. A justificação pela fé ela é um tema que está presente no Novo Testamento, é um dos pilares da nossa salvação, é a nossa justificação. Foi um tema que foi esquecido durante a Idade Média, durante a ascensão do catolicismo romano, e que foi resgatado com a Reforma Protestante. E nós temos este tema na Palavra de Deus como um tema precioso, um tema maravilhoso. E nós, por meio deste vídeo, nós iremos mostrar o quão preciosa é a nossa justificação em Deus. A justificação ela consiste no ato de Deus nos tornar justos, de nós sermos tornados legalmente justos diante de Deus. Nós sermos tornados, mesmo pecadores, nós somos tornados justos. Em Romanos capítulo 5 e verso 1, diz que nós somos justificados pela fé, ou seja, a nossa justificação, nós nos tornamos justos, legalmente justos diante de Deus pela nossa fé em Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 3 e verso 21, o apóstolo Paulo vai nos dizer, ele diz: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Ou seja, o homem durante tanto tempo buscou ser justo, buscou a sua aceitação diante de Deus, buscou mostrar que poderia cumprir a lei de Deus, que poderia ser bonzinho, que poderia ser um homem santo, um homem bom, um homem puro. Porém, com o passar do tempo, estas tentativas se mostraram inúteis para todos os homens. E eles se viram presos em seus pecados. Eles viram que as suas iniquidades, como o vento, os arrebatavam. Eles eram como folhas secas, arrebatados pelas suas iniquidades. Ou seja, que o homem ele passou a entender, nós temos que entender isso. Nós precisamos enxergar isso, que nós não podemos ser justos por nós mesmos. A nossa justificação ela não vem de nós mesmos. Não vem de nós nos tornarmos justos, de nós tornarmos a nós mesmos justos. Mas ela vem e tem início, e tem a consumação e a aplicação de Deus em nossas vidas. É por isso que diz, mas agora se manifestou sem a lei, ou seja, ninguém poderia ser tornado justo pelo cumprimento das leis. Porque ele iria cumprir todas as leis e iria ser considerado justo, porque nenhum homem poderia, assim como está em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eclesiastes 7:20 diz que não há um homem justo sequer, não há um homem que não peque, não há um homem justo que esteja sobre a terra e não cometa pecado. Ou seja, o homem ele é pecador, ele já tem uma inclinação ao pecado. E assim ele não consegue ser justo por si mesmo. Porém, se manifestou a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Ou seja, a lei mostra a todos que ninguém pode viver por ela.
que ninguém pode viver por si mesmo, que ninguém pode ser justo por si mesmo, que ninguém consegue pela força do seu braço, pela sua força de vontade, cumprir todas as ordenanças que Deus exige, viver segundo Deus. Somente pela justiça de Deus, sem a lei, ou seja, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Assim como já foi dito, é a nossa fé em Jesus Cristo que traz a justiça de Deus sobre nossas vidas. Ou seja, é pela fé em Jesus Cristo que nós somos considerados legalmente justos diante de Deus. A justiça de Deus é em Cristo, ou seja, pela morte de Cristo. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos. E a sua morte, ela é suficiente, a sua morte e ressurreição, o seu sacrifício, ele é suficiente para nos tornar justos, para apagar e levar sobre si os nossos pecados. E assim nós somos considerados legalmente justos diante de Deus. Assim como está dito também em Romanos capítulo 4, verso 25, que Cristo, ele por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Ou seja, a sua ressurreição, a sua morte, elas são causas da nossa justificação. É pela morte e pela ressurreição de Cristo que nós podemos nos tornar justos diante de Deus. Porque o homem, ele pecou contra Deus, ele se rebelou contra Deus, e agora ele não poderia mais ser justo, viver em justiça, nem se relacionar com Deus. O homem, para ter um relacionamento com Deus, ele deveria primeiramente se tornar justo. Mas como, se ele não poderia? Como nós poderíamos, cada um de nós, como nós poderíamos nos relacionarmos com Deus? Se Isaías 59 diz que as nossas iniquidades, elas fazem divisão entre nós e Deus. As nossas iniquidades, elas se põem como um muro entre nós e Deus. E nós estávamos separados. Mas Cristo, ele foi o mediador entre nós e Deus. E assim, nós, pela morte de Jesus Cristo, pela fé na ressurreição de Cristo, nós podemos ser justificados pela fé em Jesus Cristo. É o que está dito aqui em Romanos capítulo 3, verso 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, Cristo, ele se manifestou para que nós pudéssemos ser justificados. Ou seja, a justificação, além de ser pela fé, ela primeiramente é pela graça, porque nós não merecíamos esta oportunidade, esse privilégio de sermos tornados justos diante de Deus. Precisamos entender isto todos os dias. A salvação, a justificação hoje, ela está de graça, por meio da nossa fé, da fé que ela tem uma origem em Deus. E nós não merecemos nada disso. Muitas vezes nós rejeitamos, nós somos ingratos para com Deus, nós somos miseráveis em rejeitar todas essas riquezas espirituais, estarmos cegos para todos esses tesouros maravilhosos. E assim, nós precisamos entender que não vem de nós, mas é um dom de Deus, a nossa salvação. E nós somos justificados gratuitamente, ou seja, nenhuma quantia. Tudo isso é corruptível, todo ouro e toda prata ele é corruptível frente ao sangue precioso de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado. Tudo isso é insuficiente, todos os recursos do mundo, eles são insuficientes para comprar a nossa salvação, para comprar a nossa justificação. Ou seja, nós temos a nossa justiça pela remissão dos pecados e Cristo, ele nos redimiu, ele nos justificou, levando sobre si os nossos pecados, pagando pelos nossos pecados, ou seja, isso é a propiciação, que Cristo nos substituiu, morreu a nossa morte, recebeu a punição pelos nossos pecados, e assim os nossos pecados eles foram punidos, não em nós, mas em Cristo. E como nós nos apropriamos deste pagamento de pecados? Nós nos apropriamos pela fé em Jesus Cristo. Nós confiamos a nossa vida debaixo do senhorio de Cristo. Nós confiamos a nossa vida debaixo
dos cuidados de Jesus. Nós entendemos que Jesus já levou sobre si os nossos pecados e assim nós, pela fé em Jesus Cristo, nós somos justificados e assim abandonamos esta vida miserável de não viver para a glória de Deus. Ou seja, Deus ele demonstrou a sua justiça. Como? Porque os nossos pecados eles não foram jogados debaixo do tapete. Os nossos pecados eles não foram esquecidos sem uma punição. Eles foram punidos para depois serem esquecidos. E eles foram punidos em Cristo. E como eu já disse, nós nos apropriamos deste perdão, dessa justificação pela fé, confiando que Cristo ele já levou sobre si, ele já efetuou, ele já consumou a nossa salvação. E assim também como está em Romanos, capítulo 5. Ou seja, nós temos entrada pela fé a esta graça. Ou seja, esta graça que nós não merecíamos. Esse favor imerecido. Essa maravilhosa graça que Deus nos concedeu de podermos sermos chamados filhos de Deus. E para nós nos tornarmos filhos de Deus, assim como está em Colossenses 1:12. Deus, ele nos fez idôneos para que nós pudéssemos participar da herança dos santos. Ou seja, Deus nos qualificou para que pudéssemos sermos chamados filhos de Deus. Ou seja, Cristo nos justificou, nos considerou justos diante dele, punindo a Cristo pelos nossos pecados. Ou seja, nós vemos aqui manifestado o amor de Deus e a justiça de Deus. Um amor que não é sem justiça e uma justiça que não é sem amor. E assim, porque nós herdamos o pecado de Adão, como está em Romanos 5:12, que a morte passou a todos os homens, o pecado entrou por um homem, mas por um homem veio a justificação. Ele vai dizer no verso 16, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Ou seja, dos pecados que nós temos, nós pecamos sob a paciência de Deus, como está em Romanos capítulo 3, verso 26. E Deus, ele manifestou a sua justiça, depois de muitas ofensas, depois de muitos pecados, depois de muitas rebeliões do homem contra Deus. E assim, Deus ele manifestou a Cristo, a justiça. Por isso que Cristo é a nossa justiça, porque por meio de Cristo nós temos justificação. Mesmo com muitas ofensas, mesmo com muitos pecados, nós temos a nossa justificação. No verso 17 diz, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Ou seja, nós recebemos a abundância da graça e o dom da justiça. Ou seja, o dom de sermos chamados justos, de termos a justiça em nosso coração. Por quê? Porque nós cremos em Jesus Cristo e nós somos considerados legalmente justos diante de Deus. E ele segue no verso 18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos, muitos serão feitos justos. Ou seja, por um ato de desobediência de Adão, o pecado veio a todos os homens. Nós herdamos este pecado de Adão. Nós herdamos essas ofensas, esta vida pecaminosa, essa vida miserável. E hoje nós temos a oportunidade, por um ato de obediência de Cristo, temos a justificação de nossa vida. Nós podemos ser justificados, nós podemos ser considerados justos diante de Deus, nós podemos alcançar a justiça, não pelas nossas obras, mas pela fé. Eu reitero isso de novo. Por quê? Porque a justiça, o nosso estado de justo, de sermos chamados justos, não veio de nós mesmos, mas é a justiça de Cristo que veio a nós. A justificação é, na verdade, a ficha limpa de Cristo, ela passou a nós. E a nossa ficha suja, Cristo carregou sobre si. Assim como está em Colossenses 2, Cristo ele já levou sobre si a cédula que era contra nós, ou seja, toda a nossa condenação ela foi cravada na cruz e Cristo levou sobre si os nossos pecados.
Nós não temos que correr atrás da justificação pela força do nosso braço. Precisamos crer em Cristo. E pelo ato de justiça, ou seja, pela punição que Cristo recebeu pelos nossos pecados. Cristo ele pagou pelos pecados que não cometeu. Cristo pagou pelos erros que não errou. Cristo recebeu a punição que não merecia, que nós merecíamos, mas pelo esse ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Ou seja, todos os homens têm a oportunidade de serem considerados legalmente justos diante de Deus. E assim é como está em 1 Coríntios 6:11. O apóstolo Paulo ele vai mostrar que todos nós éramos pecadores, nós éramos injustos, não poderíamos herdar o reino de Deus. Mas ele vai dizer: mas haveis sido lavados, haveis sido santificados e haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ou seja, todos nós éramos injustos, andávamos em trevas e Deus ele nos qualificou. Ele nos tornou idôneos para participarmos desta herança, para sermos chamados filhos de Deus. Nos considerou legalmente justos, para que assim, porque Deus ele não tem parte com o pecado. E assim, ele nos tornou legalmente justos e assim nos deu a nossa filiação divina. Nós podemos agora, pela justificação, sermos chamados filhos de Deus. Nós não somos mais rebeldes contra Deus, mas nós somos justos. Por quê? Porque a justiça de Cristo ela foi aplicada em nossas vidas. Eu gostaria de ilustrar esta maravilhosa verdade para que ela venha ficar mais fixada e mais clara em sua mente, para que você venha entender quão grandiosa é a justificação. Na verdade, uma pessoa ela está sendo condenada num tribunal. E ela está prestes a receber as condenações. Ela sabe que não vai ter mais jeito. De maneira alguma ela vai poder ser absolvida, porque todas as provas estão contra ela. Todas as condenações estão contra ela e ela está pronta para receber a pena. Porém, já para dar o veredicto de condenado, o juiz ele muda e ele diz que alguém já pagou pelos pecados. Alguém já pagou pela sua punição, alguém tomou o lugar dele e vai ser punido no seu lugar. E a pessoa ela aceita aquela troca. Ela aceita aquela substituição e assim ele é absolvido de seus erros. E isso constrange aquela pessoa. E assim ela passa a mudar de vida. E assim foi em nossas vidas. Nós estávamos condenados, não tinha mais jeito para nós. Todos nós, você que está ouvindo, aplicando em nossas vidas isso. Não tinha mais jeito para nós. Porém, Cristo, ele tomou o nosso lugar. Verdadeiramente, ele levou sobre si as nossas iniquidades e as nossas dores. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Todos nós andamos como ovelhas desgarradas, mas Cristo, ele foi moído pelas nossas iniquidades, e ele foi atacado, ele foi tomado pelas nossas transgressões, e ele levou sobre nós, sobre si, os nossos pecados. E agora nós temos o perdão, nós podemos ser considerados justos diante de Deus. E a reação que isso causou em nossas vidas foi uma mudança de vida. Em Romanos capítulo 5, vai dizer: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, o amor de Deus, ele nos constrange. O amor de Deus, ele nos impele a mudar de vida. Ele nos impele a termos uma vida nova. E assim, porque nós agora estamos em Cristo. Pela fé, nós crendo que Cristo já levou. Ou seja, querido ouvinte, creia, como eu já ia dizer, creia que Cristo levou sobre ele os seus pecados. Creia que o sacrifício de Cristo é suficiente para trazer o perdão sobre a sua vida. Creia que a morte e a ressurreição de Cristo são suficientes para te trazer salvação, para te dar a entrada no céu, para te dar uma herança incorruptível, incontaminável que não se pode murchar. E assim você é considerado legalmente justo diante de Deus. Você tem a oportunidade de se dirigir ao Pai. Ou seja,
pela substituição, porque Cristo morreu em seu lugar, porque Cristo pagou pelos seus pecados. Se renda a Deus, se arrependa dos seus pecados e creia em Cristo. Amém.